Fala pessoal, você está aqui no canal Magel e hoje o canal Magel vai trazer um vídeo diferente. Depois eu quero que você curta, que você compartilhe, dê o seu like e seu dislike. Hoje nós vamos falar de um assunto em especial que está assolando a sociedade brasileira e também mundial. Sabe qual é? Hoje nós vamos discutir a atração que o fascismo exerce principalmente sobre as pessoas idosas, né? Este vai ser o assunto do Magel, beleza? Desse vídeo foi baseada na obra de um psicólogo alemão, Erich Fromm. Erich Fromm, ele é um psicanalista, filósofo, humanista e sociólogo alemão. A partir do final da década de 20, ele representou uma vertente do socialismo humanista. As suas publicações ou as suas constituições para a psicanálise, para a psicologia, né, foram muito importantes no estudo de religiões e para aumentar o posicionamento da crítica social. Ele estabeleceu como um pensador influente do século XX, né, no início do século XX, embora ele seja muitas vezes subestimado no mundo acadêmico. Como a extrema-direita conseguiu fisgar tanta gente nesse início do século XXI, final do século XX e início do século XXI? Quais foram as suas narrativas? Em seu livro, A Anatomia da Destrutividade Humana, o filósofo marxista alemão, ele critica detalhadamente por que a violência ela é usada de uma forma a fortalecer grupos sociais, não só numa guerra, mas numa sociedade, como as gangues de torcida organizada, como, por exemplo, também a gente pode falar da questão dos movimentos sociais ou movimentos fascistas que ocorreram ao longo da história. Isso exemplificando também a questão aqui no Brasil, né? Então, nesse contexto, uma guerra ou a união de um inimigo comum, né, mesmo que esse inimigo comum seja imaginário, gera uma situação excitante para as pessoas das mais diversas classes sociais e condições, sobretudo aquelas que têm uma vida pacata, aquelas que têm uma vida, uma rotina entediante. Tá vendo aí onde a gente começa a encaixar os idosos nesta ideia? Vários ensaios publicados mostram que 29,1% dos brasileiros se autodefinem como esquerda e 21,9% se autodefine como direita. Notem que nós temos aí mais de 50% da população que não se autodefine. Esses dados foram obtidos através de estudos de 2017, com base no levantamento do projeto de opinião pública da América Latina. Então, não é um dado, apenas um dado aleatório. Dentro deste contexto, nós vamos observar também que apenas 23% dessas pessoas, mantinham a coerência, ou seja, sabiam identificar o que é esquerda e direita, né? O resto apenas se identificava como propostas que estavam amplamente dentro de uma linha de pensamento do seu convívio social. Então, neste sentido, nós podemos imaginar que o próprio bolsonarismo mais popular, que é o representante da extrema-direita aqui no Brasil, né? O próprio bolsonarismo mais popular, ele aliava inúmeras pautas
de acordo com a linha de pensamento de uma sociedade mais conservadora e menos capacidade de frequentar a escola e com um pensamento crítico menor. Então, neste contexto, o bolsonarismo foi uma proposta que aliou-se muito ao liberalismo empreendedor, aliou-se ao compromisso de autossuficiência desses grupos, né? Um maior reconhecimento deles na sociedade, uma exaltação de um maior reconhecimento da sociedade dos humilhados. Aí a questão do brasileiro de terceira idade ter aderido praticamente de corpo e alma a essa linha de pensamento. Então, dentro desse contexto, a gente tem uma pauta da extrema-direita ligada ao moralismo religioso, ao ufanismo patriótico, ligada à questão religiosa e ao liberalismo econômico, a ideia de autossuficiência, a ideia de um reconhecimento de maior valorização desses grupos tão discriminados na sociedade. Por exemplo, o perfil dos detidos, das pessoas que foram detidas no ataque a Brasília no último dia 8 de janeiro, né? O perfil dessas pessoas é um perfil muito ligado a pessoas idosas, né? Dos 667, pessoas detidas no momento da gravação desse vídeo, a gente tinha um destaque que 249 delas eram mulheres e 418 eram homens. Então a gente tem aí uma porcentagem 2 vezes maior do sexo masculino do que do sexo feminino. Também a gente vai ter a ideia de que o mais impressionante desta situação é que a faixa etária das mulheres e homens era de 44 a 49 anos de idade. Ou seja, eu já tenho aquela faixa etária prestes a entrar na terceira idade. Aquela faixa etária que ainda não se aposentou, aquela faixa etária que é recusada no mercado de trabalho, aquela faixa etária que precisa de valorização. Então, desse contexto, nós estamos aí diante de uma militância extremamente com idade avançada. E é algo que se tornou usual nas manifestações da direita, não só do Brasil, mas da direita mundial. Então, dentro deste contexto aí, a gente pode observar que o filósofo Erich Fromm, ele explica que a destrutividade e a crueldade não são pulsões instintivas, mas são paixões enraizadas na existência humana. Também eu posso trazer aí Hannah Arendt nesse contexto aí, já que nós estamos falando de filósofo mais modernos, né? A maior filósofa do século XX. Então, principalmente naquela parcela da humanidade que possui caráter sádico, aguardando uma oportunidade para se comportarem de forma sádica, né? Infelizmente, isso é normal dentro da sociedade, é comum, normal não, é comum, melhor dizendo. A violência grupal, ela é excludente. A violência grupal, ela é excludente. Ela sustenta a emoção de que a guerra causa um forte risco pela vida. Mesmo assim, neste caso aí, as vivências entendidas e rotineiras, no caso dos idosos, as aventuras
a ideia de uma modificação na questão da vida, a ideia de um reconhecimento que a sociedade não nos dá, a ideia de uma aventura a essa altura, ela forma grupos que acabam caminhando e defendendo para esse fascismo. Não é uma coisa que a gente está tentando aqui normalizar ou normatizar, viu, pessoal? Nós estamos tentando fazer uma análise de acordo com a obra de Erich Fromm. O dever o dever da sociedade, o que é? É reconhecer a democracia e reconhecer a existência desses grupos, valorizando esses grupos dentro da sociedade, né? E não excluindo do mercado de trabalho, excluindo da vida, excluindo de forma que a gente exclui constantemente. Nós temos que algumas dessas pessoas, elas vivem numa situação de depressão, uma depressão endógena, uma depressão psicótica. Outras dessas pessoas possuem vários tipos, pela questão da idade avançada, vários tipos de doença. E a sociedade capitalista ocidental, que baseia a importância das pessoas pelo fato de que elas podem produzir, acabam excluindo essa parcela da população. Muitas delas se jogam, então, em forma extrema de destrutividade. Daí o fascínio pelo fascismo. O fascínio dessa direita, que essa direita extremista exerce sobre esses idosos. O ódio, né? O ódio, o fechamento político do país, eles indicam que nós temos aí, ou que essas manifestações eram compostas majoritariamente por pessoas acima de 50 anos de idade. E essas pessoas se jogam na aventura do ataque sem tréguas a um inimigo praticamente inexistente. Quantas vezes você ouve falar aí, dentro da sua própria família, sobre o inimigo do comunismo, né, pessoal? Será que o comunismo exerce toda essa ameaça que a sociedade gera uma expectativa dela? Então, com base nessas narrativas simplistas, nós temos essa relação das pessoas mais idosas. A relação tédio, violência, se transforma numa fuga, e comumente as pessoas que se apresentam frias, congeladas em suas emoções, cujo mundo se apresenta completamente cinzento, vê uma possibilidade de transformação dessa realidade. Daí você vê os tiozinhos, não, parecidos comigo, tiozinhos marchando na porta de quartéis, ameaçando pegar em armas, formando uma sociedade, dizendo que estão prontas para o caso de uma guerra. Algumas dessas pessoas vivem numa situação de depressão psicótica, outras numa questão de depressão crônica. Muitas delas se jogam em formas extremamente extremistas de destrutividade. Então, a gente pode observar também que existe um papel muito grande das fake news nas redes sociais. Com essa quarta revolução industrial, a gente vai ter aí um processo da internet nas mãos de todo mundo, não é verdade? Todo mundo com seu celularzinho aí, pode compartilhar uma ideia que vai reunir grupos que pensam em comum, e as fake news exercem muita importância nesse crescimento da direita extremista. O discurso desses extremistas da terceira idade, a maioria deles são pautados nas fake news, a partir de uma radical simplificação do mundo moderno, né? Que essa simplificação ela tenta manter aí qualquer proximidade com escrúpulos
intelectuais acaba não existindo. Então, neste contexto aí, pessoal, nós vamos observar que Erich Fromm, ele acredita que essa relação tédio-violência leva este engajamento dos idosos nessa direita extremista. Ele apresenta um programa geral dos impulsos destrutivos da humanidade, dos seus traços de caráter e potencialidade por ambientes tóxicos, em uma liderança que aciona o gatilho do narcisismo grupal. Né? Isso está na obra de Erich Fromm, então, do início do século XX. Outra característica marcante dentro desses grupos é o machismo, o ressentimento e a revolta na terceira idade. Além do ambiente tóxico que se cria nesses grupos de WhatsApp, nessas manifestações, que têm avançado desde 2015 no Brasil, eles são usados para disseminar uma guerra santa contra múltiplos demônios imaginários, né? Então, e numa sociedade machista, o machismo brasileiro ainda é um descaso com essa questão da população idosa, que viveu num momento histórico, que está vivendo, né, mas teve toda a sua juventude num momento histórico completamente diferente, onde o machismo, o racismo, a homofobia era muito mais aceito, né? Não que eram legalizados, nós estamos falando de aceitação social. Então, a gente vê que isso tudo também vem da parte, não adianta a esquerda ou qualquer grupo social tentar modificar isso somente. A gente tem que ter uma política inclusiva dessa terceira idade, inclusive assentando esse pessoal da terceira idade na nova era digital. Porque era digital não é só apenas copiar e compartilhar o que se chega pelo WhatsApp de acordo com o interesse do que você acredita, né? Então a situação de exclusão, ela se agrava muito com o avanço da idade no Brasil. Beleza, pessoal? Olha, o canal Magel preparou esse vídeo aqui. A gente tentou fazer uma análise da sociedade de acordo com Erich Fromm. Você concorda com o canal Magel? Não concorda? Dê o seu like, dê o dislike e eu aguardo a sua opinião aí embaixo. Nos sugira vídeos que você queira ver no canal, que a gente está aqui pronto para te atender. Beleza? Até mais, pessoal. Valeu!